não sei se eu vou ter paciência de levantar esse microfone o tempo todo aqui na minha orelha. Em todo caso, cadê ela? Olha, dia 31 de outubro do passado, foi 50 anos que eu fiz a primeira exposição de pintura que está na adolescência, lá no tempo todo. Engraçado que eu, como já disse aí, eu nasci em Portugal, mas nunca morei aqui. Minha mãe, eu sou a caçula de uma família de 6, minha mãe já estava um pouco debilitada e por isso que ela veio da cidade. Então, meu pai alugou uma casa ali, na rua 7 de setembro, ao lado da parteira Dona Valódia, a pessoa de maioridade daqui deve saber quem é, né? Dona Valódia. E depois, logo eu fui para o Pantanal, onde a fazenda do meu pai, na Necolândia, no Rio Taquari Negro, ali meu pai levava as professoras do bairro, de Cuiabá, para alfabetizar os seus filhos, porque ele não queria que ele entrasse na escola chuta, por exemplo. E assim aproveitou para alfabetizar muitas crianças. Bom, já contei essa história basicamente ali. Então, você quer um microfone de mão? não, posso ficar todo mundo me perguntar. Então, eu já falei que o autor de livro. Então, veja bem. Eu era louco de ser você fazer pedra. Adorava trabalhar. Inventava, feito. Até que nas férias de 1961, eu estava muito bem lá na fazenda, louco pelos cavalos, quando uma professora de filosofia, amiga do meu irmão, falou assim, bom, então, a contemporânea do impressionismo, mais do expressionismo, do impressionismo. E eu li, eu comecei a ler. Faltava ainda 50 páginas quando as férias terminaram. Porque lá na fazenda meu pai sempre teve um dicionário, eu corria lá no dicionário para saber as palavras. E eu disse para a professora, ainda não terminei o livro. Quando a senhora me presta, que eu te devolvo. Ela disse, não, eu disse, se eu puder, o livro para você lê, o livro é seu. Bom, então eu cheguei em Campo Grande, terminei o livro e reli imediatamente, já comecei a fazer verbete de todos eles. De Toulouse-Lautrec, de Renoir, de Monet, de Manet, de Pizarro, de Berto Morisot, de toda aquela coisa. E no ano seguinte eu já estava em São Paulo fazendo História da Arte. Vocês veem como que um livro é uma coisa perigosa, né? É um negócio perigoso. Esqueci os cavalos, estou aqui até agora, ainda não larguei mão daquele livro. Estou aqui, já escrevi, já fui, visitei já todos os museus da Europa, já conheço quase que todos os museus do mundo, tudo por causa daquele livro. E comecei no ano seguinte, em 65, aí já passado o tempo, eu fui estudar em São Paulo, estudei com o professor Vicente Mecosi, que descobriu uma técnica de fazer desenho, texturismo, que é que esse meu amigo ali lembra disso. Eu ensinei essa técnica para uma amiga minha. Naquela época não tinha internet, nada, mas a minha amiga falava pelos cotovelos e quem fosse amiga dela tinha tudo, ela divulgava tudo. Adelaide Vieira. E então nós fizemos uma exposição no Rádio Clube em 64 e foi bastante gente. Em 65 eu fiz aqui em Corumbá essa exposição e encontrei aqui um pintor da terra, Jorapimo. Aí em 66 eu fiz essa exposição, eu com a Adelaide, mas ela não foi, fui eu sozinha. Fiz a exposição em Cuiabá. Não foi ninguém.
porque aqui ainda era socorroense, então eu morava lá. Aí não falei com ninguém. Aí eu falei, mas isso é desaforo. Mas espera aí. Se não foi ninguém, é porque ninguém conhece as pessoas. É por isso. Então eu vou fazer em Campo Grande uma exposição que reúna toda essa gente que pinta. Então eu fui atrás de quem pintava, lá em Cuiabá mesmo, na própria casa de meus avós, tinha a Inês Corrêa da Costa, que é prima de meu pai. Era a única que eu conhecia que era o nome. E descobri João Pedro de Arruda, que já tinha ido para estudar em Paris. Estava lá. Já tinha o nome de Jurapima aqui. Aí, lá em Cuiabá, eu tive essa ideia, essa noite, de fazer essa exposição. E no dia seguinte eu saí cedo e fui para a rua. E entrei numa rua, numa loja de tecidos. E estava na vitrine 3 telas belíssimas. E perguntei de quem são. Aí falou, essa moça trouxe. Olha que coincidência, olha como que é. O universo conspira, de repente. Essa moça trouxe essas 3 telas ontem à tarde, colocou aqui e falou assim, alguém vai ver. E eu passei de manhã do dia seguinte e fui atrás dela. Ela morava em Diamantino, fui atrás dela na casa da irmã dela e ela participou. E já escrevi um livro sobre ela, que é uma das melhores pintoras de Mato Grosso, Dalva de Barros. Eu já ganhei dois prêmios nacionais de crítica de arte, com 2 livros. O Centro-Oeste, que eu concorri com 40 títulos, e esse da Dalva, que eu concorri com 16 títulos. Bom, peraí. Aí, enfim, cheguei em Campo Grande, cheguei em Campo Grande, fui na casa de um rapaz, e ele só tinha um terno. Nós, eu e minhas amigas, apelidávamos ele de O Terno Marrom. Aí o Terno Marrom foi e me convidou para dançar. Aí a minha amiga Adelaide, que sabia tudo, falou assim, eu vou te levar na casa de um rapaz que pinta. Aí fomos lá na casa. Quem que abriu a porta era o Terno Marrom, Humberto Espíndola. E eu me casei com o Terno Marrom. Eu me casei com o Terno Marrom. Bom, e então, nessa exposição de artistas relevantes, você já tinha uma boa turminha ali já, que nunca ninguém sabia quem que se encontrava um pouco. Bom, aqui nós temos aqui os flagrantes da primeira exposição, feita lá no Rádio Clube, em Campo Grande. Uma exposição que teve uma visitação extraordinária, porque tinha que ser de segunda a sexta-feira, porque sábado o clube já era para as festas. Então, teve uma visitação extraordinária. Mas tem gente que não perdoa, eu tenho que contar a história. Passa mais um, por gentileza. Aqui tem, passa mais outro, o Humberto está ali. E eu convidei para a júri. Eu queria, agora estaciona um pouquinho aí. Eu convidei para a júri, eu queria pessoas de fora. Então eu convidei João Paris Filho, que é esse loirão bonito aí, que era da Vanguarda Paulista, e convidei o Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo, seja Gabriel, e o Aldemir Martins, que era um dos artistas brasileiros mais conhecidos na época, aquele cearense lá do fundo. Agora, para eu conseguir fazer o Bardi, ir a Campo Grande em 1966, não foi fácil. Eu fui lá em São Paulo, no Museu de Arte, que daí não era ainda na Vila Paulista, era na Rua 7 de Abril. E o Bardi falou, não, daqui eu não saio por nada, eu só saio daqui para ir a Roma. Eu não vou nada desse mato aí, esse mato desse aí, porra nenhuma. Carcamano. Aí eu falei, fui para casa e perguntei para minha prima, escritora, eu falei, Lourdinha, quem que manda no barco? Aí ele falou assim, uai, o Museu de Arte de São Paulo é os diários associados, a doutora Cíntia Chateaubriand, Bandeira de Melo. Aí eu falei para ela, descobre onde que ele mora, tudo no mesmo dia. De manhã eu fui lá com o Bardi, à tarde eu tratei, descobri o endereço da Cíntia Chateaubriand, peguei um táxi, cheguei 7 horas da noite lá, sem marcar nada. Sabia o telefone? Cheguei lá, o mordomo
Me atendeu e em 15 minutos o Assis Chateaubriand me recebeu. Mas ele tinha tido um AVC, não sei o que ele tinha tido. E ele estava escrevendo o editorial dos Diários Associados. E ele tinha em cada dedo das suas mãos tinha um elástico preso na parede, porque se ele baixasse o dedo aqui, o dedo não levantava. Daí parecia uma marionete. Eu via ele de costas, assim. Parecia uma marionete. Né? E ele não falava, ele balbuciava. Um quarto enorme, como eu digo assim. Um quarto tão grande, só tinha uma cama e dava até para lançar um boi no quarto dele. Eu gosto de não esquecer as raízes pantaneiras. Mas eu falo muito ligeiro, mas está indo bem, né? Sim, muito bem. Melhor do que qualquer microfone. Aí, ele perguntou o que eu queria. E eu falei tão ligeiro que ele pediu para repetir. E eu repeti, aí ele falou, o mordomo que traduzia, falou, fala para ela, ele falou para você procurar o bar de lá no museu. Eu falei, já procurei, ele falou que não vai. Eu vim aqui para pedir para o senhor falar para ele e é isso que eu quero, não precisa de passagem, não precisa nada. Aí ele viu e falou, vai. E o bar foi, tá aí a fotografia que ninguém me deixa mentir. E depois... Muito obrigada. Depois ele ficou muito meu amigo. E eu fui colaboradora de 2 livros dele. E ele sempre me chamava de menina. E todas as vezes, mais de 50 vezes, eu joguei na cara dele. Ele, ai, mas como foi bom te conhecer, e me abraçava. Mas se não fosse a doutora Assis, eu só não ia. Nunca deixei ele falar isso para ele. Diversas vezes. Bom, vamos embora agora. Chega de primeira exposição. Olha, tem muita imagem, não sei se vocês vão aguentar. Mas agora, a Reginaldo Araújo, que ganhou o prêmio, o primeiro prêmio lá. Reginaldo Araújo. Credo, o que é? Levei susto com você. O que mais? Reginaldo, um desenhista. Jorapimo, olha aí. Então, obras daquela ocasião. Jorapimo, Dalva de Barros, aquela que colocou as obras da vitrine. O que mais? Inês Correia da Costa, que foi aluna de Portinari no Instituto de Arte do Brasil, Rio de Janeiro, irmã de Fernando Correia da Costa, filha de Pedro Celestino Correia da Costa. Vamos lá. Aí Inês também Correia da Costa. Isso é uma paisagem de Cuiabá. João Pedro de Arruda, o negócio está para cá, ó. Tá, tudo bem. Esse é João Pedro, que toda essa rapaziada participou da primeira exposição. Vamos lá. Pega Neri, que é daqui de Cuiabá. Humberto Espíndola. E reportagem, aí o Bardi já escreveu na revista dele, Mirante das Artes, já fez uma grande reportagem daquela exposição de 66, esse texto aí é de janeiro de 67. Vamos embora. Lídia Baís era uma pintora lá de Campo Grande, né? Bem daqueles anos 30, 40, que depois ela encerrou toda a sua produção. Hoje tem o Museu Baís lá em Campo Grande, acervo esse do Museu de Arte Contemporânea, Marco, né, Maísa? Tá. Lídia Baís, uma pintora acadêmica, e ela, Getúlio Vargas, ela fazia muitas referências de pintores do passado, né? François Gérard, esse aí é Tiziano, e esse é um francês realista. Pode ir seguindo. Cenas da vida dela, ela era uma simbolista, né? Surrealista. E aí Humberto Espíndola, em novembro de 67, ele achou essa temática da bovinocultura, fez uma pintura crítica, né? Porque nós estávamos naquela época de ditadura, então era uma pintura assim de profunda conotação, ali como naquele anterior, como vocês veem, é um boi society, né? O boi é a sociedade, esse aqui, boi alado nas asas do dinheiro, contendo a efígie de Santos Dumont no dinheiro, isso aqui, glória ao boi nas alturas, né? Sempre um trabalho já de cunho muito satírico que começava a acontecer. E nessa época, em 67, nós já fundávamos a Associação Mato Grossense de Artes, lá em Campo Grande, onde fizemos diversas exposições em Campo Grande, em São Paulo, no Rio de Janeiro, diversas exposições. Então a AMA fez algumas... moçada que gosta de chegar atrasado, né? Pomba, já perderam bastante história aqui. Mas vamos lá, tá.
Aí o Jurapimo. Enfim, nós fizemos diversas exposições. Aqui, Wilton Silva. Ah, Wilton Silva! Wilton, olha como que você era bom. Que legal. Olha aqui, nós fizemos uma exposição em Cuiabá chamada Grupo Jovem Mato Grossense, em janeiro de 1968. A Dalva de Barros pintou o próprio grupo que participava da exposição do Jovem Mato Grossense. Você está por aí, Wilton. Aí nós fizemos também uma exposição, vamos dizer aqui, Ação da AMA, né? Repercussão dessas exposições que fizemos. E aí, nós trouxemos em Campo Grande e Cuiabá, a AMA trouxe 50 desenhos e guaches do jovem Di Cavalcante, de 1922 a 1949, as obras, desenhos. 50 desenhos. Veio tudo, acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, veio tudo sem seguro, sem nada. Chegou lá em Cuiabá, 2 horas de quebrado o vidro. Quebrou o vidro, eu levei numa molduraria, peguei lá, larguei um nada, nem falei com a dona de quem que era, não tinha negócio de roubo, não tinha nada, foi tudo muito bem. Fizemos em Cuiabá e Campo Grande essa exposição, 50 desenhos e guaches do jovem Di Cavalcante. Desenhos que depois que ele morreu ficou valendo uma fortuna incalculável. Vamos lá. E também, em 69, fundamos na Galeria do Diário da Serra, ali perto da Afonso Pena, perto da 14, uma galeria de arte. Eu assinei também uma coluna de jornal semanal no Diário da Serra, e era interessante porque era bem ali no centro. Então vamos lá, pode passar. Pode seguir, fizemos exposição aqui. Essa aqui são 5 artistas de Mato Grosso no IBEU, fizemos em São Paulo, no Rio. Olha lá, Hilton, você ali, pá, tá vendo? Jurapimo, Hilton, Adelaide, Humberto. Podemos ir. E trouxemos também 28 artistas das novas gerações de São Paulo e Rio de Janeiro, acervo também do Museu de Arte Contemporânea da USP, assim, com aqueles craques, Cashman, Antônio Dias, toda aquela vanguarda braba do Rio de Janeiro e São Paulo. Fizemos em Campo Grande essa exposição só. Vamos lá, ações da AMA. A AMA não tinha um centavo, ninguém não tinha esse negócio de subvenção. E fizemos esse panorama de artes plásticas em Campo Grande, em 1970, de onde a grande revelação desse salão foi Conceição Freitas da Silva, mãe de Hilton Silva. Que Hilton é artista mais antigo que a mãe, né? Então aqui a Conceição, que depois o pessoal começou a chamar Conceição dos Bugres. Eu fazia tudo, eu fotografava, eu fazia o coquetel, eu escrevia o texto, eu ia na gráfica, eu desenhava, eu fazia tudo, só não pintava. Mas eu fazia de tudo. Exatamente. Maísa é minha sobrinha. Ela com 10, 12 anos, a menina quase nem deixei essa menina ter infância. Eu punha ela para estudar. Eu punha ela, olha, você tem que estudar. Nada disso de estudar essas coisas da porcaria aí. Peraí, vem aqui, escuta aqui. Escuta aqui, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Vamos, decora a letra ainda. Vamos lá. Ó, vem esse livro aqui. Nem deixei a guria ter infância, juro. Eu sou ruim. Curso de História da Arte, ela fez a UFA de curso de História da Arte. Esse aí lá no IBEU, lá no Rio de Janeiro, Brasil, Cuiabá. 5 artistas de Mato Grosso. Vamos embora. Aí eles lá no Rio de Janeiro. Clóvis de Ligaray, que foi meu colega na faculdade de Direito, e depois ele abandonou o Direito e foi para o desenho. João Sebastião, aí já começou a aparecer, através do trabalho da AMA, já começou a aparecer os novos valores, depois daquela primeira exposição, né? O João Sebastião já fazendo uma pintura de vanguarda da nova figuração, né?
Podemos seguir? Esse é um texto de próprio punho do Mário Schemberger, escrevendo sobre a arte mato-grossense. Vamos lá? Mário Schemberger é aquele físico, também crítico de arte. Catálogo da exposição de Weganeri, que nós trouxemos aqui em Corumbá e em Campo Grande, em Cuiabá e Campo Grande. Também, trabalho de Vega, vamos lá. Um catálogo de uma exposição de espírito que fizemos na Galeria Gueldens, no Rio, em 1969. Enfim, a bovinocultura vai aparecer, essa bovinocultura emblemática, um soco na cara, uma pintura forte, reflexiva, uma arte contundente, exatamente, de grandes dimensões, exatamente para que chacoalhasse, não é? O nosso trabalho foi sempre assim de descentralizar a arte brasileira, chamar a arte brasileira para dentro do país, não é? Porque era totalmente litorânea, era só Rio e São Paulo. Então, olha essas obras, por exemplo, essas obras, a bandeira com o perfil, né, com o rabo do boi, esse chama-se O Avanço, está na Pinacoteca de São Paulo, esse está no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O dinheiro ali é de verdade, quando ele colocou aquele dinheiro ali e recortou, e as empregadas da casa, ai, não faço E aqui, por exemplo, são as patas fuzis, né? No azulzinho parece um fuzil, e o preto e o vermelho as patas fuzis. E esses meandros é uma simbologia pantaneira, né? O Pantanal de vista aérea, não é isso? Você tem que imaginar, né? Essa espacialidade. Essa obra foi feita na semana que o homem foi à Lua, 1969. É uma obra que puxa ali, móvel, ambiental. Vamos lá. Sempre com arame farpado, sempre com novas implicações, né? E verticalmente tem o status, né? Circunstância repetida 6 vezes da status. E também a ideia da faca, do corte, do sangue, do Pantanal, o dia e a noite. Aquele morro ali é o Urucum, o morro mais alto do centro-oeste. E na lua, né, saindo do meio do chifre, do rabo de um boi. Enfim, vocês veem que ele não pintou o boi como um pachorrento ruminante dos currais, não, mas como um militar, como um general, como um opressor, enfim, tudo de todas as mais diversas maneiras que se quiser. Aqui na Bienal de São Paulo, uma obra que tinha 100 metros quadrados, uma coisa gigantesca, 5.000 crachás, chifres. Enfim, essa obra foi de São Paulo, ganhou o prêmio em São Paulo em 71, depois, em 72, uma outra obra quase semelhante foi para Veneza. Essa ainda é São Paulo, com todos esses crachás, esses chifres. Uma obra que envolveu 18 costureiras para fazer os crachás, que envolveu carpinteiro, eletricista. Foi um caminhão que nós levamos para São Paulo em 1971. Olha, a gente trabalhou como gente grande, sabia? Sim, deu um trabalho, não tinha... Você telefonava para São Paulo, era demora superior a meia dúzia de horas. E olha que muitas vezes não era uma 12, era no dia seguinte. Era complicado. Aqui já é a Bienal de Veneza, com 3 couros lá no fundo. Aqui um presidente da Itália que foi visitar a obra. Aqui uns suportes. Vamos correndo mesmo, moçada. Tem que correr. Aí em Cuiabá, em 1970 foi criada a Universidade Federal de Mato Grosso. Campo Grande e Cuiabá brigaram muito pela Universidade Federal, né? E aí Cuiabá ganhou a Federal. E como nós já havíamos tido todo esse trabalho da Associação Mato Grossense de Artes, o reitor Gabriel Novis Neves nos chamou a mim e o Humberto para nos transferirmos para Cuiabá. Então nós fomos para lá. E lá nós queremos o Museu de Arte e de Cultura Popular, da UFMT. E também criamos a Fundação Cultural de Mato Grosso, junto com o Estado. Então, exatamente esse aspecto somador de 2 instituições, a universidade e o governo do Estado, somava, uma atitude somava a outra. Então, por isso que durante 5 anos foi muito interessante para as artes plásticas
essa somatória de esforços de universidade e governo do Estado. Porque é engraçado que hoje em dia o pessoal perde essa noção de união. Aí é o governo do Estado que quer fazer sozinho, uma universidade quer fazer sozinha. Não adianta, o dinheiro é público, é tudo o mesmo dinheiro. Vamos melhorar, vamos juntar esforços. O negócio é somar esforços, né? Então, como eu sempre disse, Cuiabá está lá no centro da América do Sul, né? Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, tem 2.000 quilômetros de distância para chegar no mar, tanto faz para leste, sul, norte, leste, tudo é 2.000 quilômetros. E é lá no fim do mundo, não é? É longe e é quente. E, então, nós fizemos um plano diretor onde trabalhamos com uma ação multidisciplinar de cinco metas que se entrelaçavam, multidisciplinar. O apoio ao artista mato-grossense, o estudo do Centro-Oeste, o estudo da cultura popular, a atualização da arte brasileira e o estudo do indigenismo. Porque sendo o Mato Grosso um estado com dezenas de nações indígenas, Mato Grosso do Sul, é impossível você não estudar o indigenismo. E essas 5 áreas de atuação, até hoje elas não se desatualizaram e até hoje continua-se a trabalhar. São áreas que são perenes, não é? E nós já tivemos resultado em todas as áreas. Fizemos aqui, eu não trouxe o livro do Centro-Oeste, que já está esgotado, foi um livro de 5.000 exemplares, editado em 1979, com 767 verbetes, desde o século XVIII até os nossos dias. Quem mais? Vamos lá. Aqui, a cultura popular dali do lado de Cuiabá, onde Cuiabá foi criada, assinada a ata, São Gonçalo Beira-Rio, onde fazem essas moças moringas, esses trabalhos lindíssimos que lá de Cuiabá, quando nós inauguramos o museu, as pessoas não sabiam de onde que era. Isso aqui eu paguei um avião ultraleve e fotografou, depois nós montamos, São Gonçalo Beira-Rio, onde surgiu Cuiabá, onde Cuiabá a ata foi assinada. Bom, vamos lá. E aqui São Gonçalo, o santo padroeiro da comunidade, São Gonçalo, o santo casamenteiro. São Gonçalo é um santo português. Aqui é a cerâmica que faz lá em São Gonçalo. E São Gonçalo, em 1974, teve uma enchente no Rio Cuiabá. Alguém fecha a porta aqui, vem bem no meu olho. Teve uma enchente no Rio Cuiabá. E em São Gonçalo, todos aqueles fornos, ceramistas, tudo aquilo foi para baixo d'água. Então, eu fui lá na base aérea, peguei emprestado um avião, me deram um avião Búfalo, e eu enchi esse avião Búfalo de cerâmica e trouxe para vender em Campo Grande, porque lá em Cuiabá mesmo o povo não queria saber. Fui em Campo Grande, como já tinha mais conhecimento, aí foi lá na exposição agropecuária, ninguém comprou nada. Aí eu falei, o avião foi embora, né? Aí eu falei, agora o que eu vou fazer com esses cacos aqui? Né? Aí eu fui na casa de um por um dos amigos e praticamente obriguei todo mundo a comprar. Eu falei, eu não vou voltar com essa história. Um avião Búfalo. E aí cheguei lá e dei dinheiro para eles reerguerem os fornos, graças a Deus. Ufa! Aí depois disso não encheu mais, porque fizeram uma usina de Manso e teve um desvio lá. Bom, isso aí é Clínio Moura, um santeiro, Domingas. É uma figuração muito incrível. E lá, nesse ano, nós fizemos lá em Cuiabá a primeira e única exposição individual de Conceição Freitas da Silva, lá no Museu de Arte de São Gonçalo. Primeira e única. Ela sempre participou de coletiva. Lá em Cuiabá fizemos a primeira individual dela. Vamos ver? E os catálogos do museu sempre diagramados por Vladimir de Aspino, aquele grande designer. Daqui, tá vendo, Wilton? Que exposição bonita de sua mãe lá? Então vamos lá. Pode passar. Vamos, gente, está tudo no começo, daqui a pouco esse povo me larga aqui sozinha. Então, olha aqui, isso aqui é um artista lá do Pará, Valdir Sarub, que trabalha com uma temática indigenista. Porque é por isso que é bom a gente ter
um programa de ação, não é? Quando você faz a coisa, fica sempre tudo bem conceituado, não é? Aqui é Paulo Roberto Leal, não é? Lá do Rio de Janeiro, um artista que participou da Bienal de Veneza, com esses ambientais. E os artistas iam lá e faziam palestras. Esse Rubens Gershman fazia instalações. Sempre nós fizemos exposições assim muito audaciosas, né? Instalações, exposições que até hoje ainda não foram superadas. Até hoje ainda não foram superadas. Ali, por exemplo, como uma universidade que chamava-se Unicelva, né, que ela tem esse apelido de Unicelva, aqui temos um índio e o Orlando Vilas Boas visitando a exposição do Rubens Gershman, não é? Dentro desse teor, desse caráter indigenista, não é? Então, vamos lá, pode vir. E trouxemos também Edival Ramosa, um artista que estava morando na Itália durante muito tempo, trouxemos ele jogou uma sala enorme, tudo com sal grosso, e trouxe essa cobra lá do Rio de Janeiro, andando numa pirâmide, e essa cobra se enleava e se enroscava em cima dos livros de Lévi-Strauss. Aí depois que a exposição terminou, a cobra ficou lá no zoológico. Todos os dias esta cobra tinha que arrumar um sapo para ela comer. 5 da tarde, e o meu serviço era até isso, até caçar sapo eu já fiz. Bodoque, assim, bodoque. Tinha que chegar, achar sapo para a cobra comer, aí todo mundo corria para ver a cobra comendo sapo. Com bodoque ou sem bodoque, Aline? Com bodoque ou sem bodoque? Até caçar sapo eu já tive que caçar. Guicildo Meirelles, um artista da extrema vanguarda, ele terminou essa exposição, ele foi expor na Bienal de Paris, onde ele apresentou, volta por gentileza, ele apresentou 400 desses binoclinhos que caíam, chamado sal sem carne. Era só miséria, era só o saco sem a carne. O nome da instalação dele, sal sem carne. E casos de saco também, ele apresentou. E depois ele apresentou essa obra na Bienal de Paris. Vamos lá? Luiz Áquila da Rocha Miranda, onde tivemos que pegar jornal e fio. A exposição estava completamente vazia e entregava-se jornais e fio e o público que montava, que fazia a exposição. Aqui o baú iconográfico de João Sebastião. João Sebastião é um artista que nós co-perdemos este ano. Dia 28 de fevereiro ele faleceu com 67 anos. E ele, com essa temática da onça, do caju, pode seguir. E do sincretismo religioso, pode seguir. O que foi? Onça, o caju, o São João Sebastião, o nome dele era João Sebastião Francisco. Então ele, com esses 3 nomes de santo, fez um sincretismo religioso maravilhoso, uma pintura muito forte, muito incrível. É bonito, não é? Lindo. Lindo, né? Lindo. Gostei de ver até fã do... quem não é, né? Lá o Morro de Santo Antônio, um abraço, abração do Morro de Santo Antônio, porque o Morro de Santo Antônio é o único ali naquela planície, né? E as lendas, né? Figurou as lendas do Minhocão. Agora, observem vocês como que é uma plástica de uma audácia muito grande, não é? Uma plástica que não tem medo de ser figurativa. Assim é a plástica mato-grossense. Não tem medo da figuração, não tem medo da cor. Joga as cores com um entusiasmo louco. Isso aqui na Bienal Latino-Americana de São Paulo. Mitos e Magia. E apresentou 5 Brasis em lençol, em fundo de lençol. Olha o seguinte. Eu acho muito bonito. Muito forte. E João, vai fazer falta, hein? Já está fazendo. E aqui Clóvis de Irigaray, que eu digo assim, que o Clóvis de Irigaray fez o desenho de uma utopia, nessa série Xinguanas, onde ele parte do cartão postal. Pega um cartão postal e pega 2 centímetros por 2 centímetros, um detalhe de um cartão postal, e é gigante. Isso aí é desenho, é papel, né?
Então, tudo isso é papel, é detalhe do detalhe, detalhe de um cartão postal. E muitas vezes o cartão ninguém vê alguma coisa. Então, ele agiganta. Ele agiganta esse pequeno, tudo um realismo, é hiperrealismo. Isso aconteceu quando na Europa estava rolando o hiperrealismo. Né? Vocês podem ver, volta 2 ali para mim. 2, olha aqui, olha quase que uma abstração, né, nesse pescoço, não tem um corte, o corte é sempre do artista mesmo. Pode seguir, pode seguir. Esse detalhe de um ombro. Aí depois dessa fase dos detalhes, de ampliação de detalhes, ele passa para colocando o índio em diversas cenas da nossa sociedade, dando aulas de Amazônia Legal, ou uma índia num cabeleireiro, como que eu digo assim, é um desenho de uma utopia. Né? Por que não uma índia no ir no cabeleireiro, não ser atendida com toda a delicadeza? Né? Aqui o retrato do Orlando Vilas Boas, com o índio, o reflexo do índio nos olhos. Aqui um índio frequentando nas portas da Universidade de Harvard. Né? Saiu lá em Harvard. Ou então, estou falando piquenique gostoso, né? Tomando uma Coca-Cola. Ou então, passeando de barco, vendo televisão. Por que não? Isso que diz um desenho de uma utopia. É um desenho maravilhoso. Porque não viajando de avião. Né? Eu tenho uma sátira, né? Algo muito incrível. Estão gostando? Viva! Muito bem! Não tem muito mais. Peraí, já tem muito mais. Pode continuar, já tomei uma já. Vamos lá, pode lá. Aí ainda na biblioteca, né? E essa obra estava aqui, eu coloquei ela lá na biblioteca da UFMT. E ela aqui, ó, fazendo compra no supermercado. Ó, tá vendo? Isso, abrindo uma fita. Não, por que não? Ó, indo lá junto com a Armstrong. Não tá bom? Aí ele passou também por uma fase assim de extremo erótico, pintando, desenhando uns caralhos, umas coisas assim, uns jeitos. Pode mais. Aí ele vai na rua, se pintou de tudo o corpo e sai na rua pintado de tudo quanto é jeito. Praticando uma body art. Vamos ver Dalva de Barros também, uma pintora que tem uma sagacidade muito incrível. Dalva foi aquela que eu encontrei na vitrine no dia seguinte que teve. Ela é uma comentarista muito grande das cenas. Pode seguir, a semana não está boa. Enfim, você vai vendo assim a cidade se modificar. Através das obras de Dalva, que ela vai registrando e a cidade se modificando. É como uma pintora de registro de eventos vários que se modifica. Muitas vezes só tem o registro através da pintura dela. Isso aqui é um beco lá em Cuiabá, muito conhecido, chamado Beco Quente, do lado do Porto. Já não existe mais o Beco Quente. Mas é uma pintura de uma sensibilidade que, faça meu favor, muito verdadeira. Isso aí, um flash lá da própria UFMT. Também, um aluno que faleceu. E esse aqui é um quadro que é muito curioso. Chama-se Chacrinha, o show que não houve. Eles foram... Teve um sujeito lá de Cuiabá chamado GV. Um empresário, ele chamou o Chacrinha para fazer um show e não pagou o Chacrinha. Aí o Chacrinha, na porta do ginásio lá da UFMT, falou, eu não vou dar o show. Não vou dar se não me receber. Aí o povo aqui, é que a imagem não está boa, está todo mundo dizendo, eu quero meus 100 de volta, eu quero meus 100 de volta. E o Chacrinha bem aqui, ó, de costa aqui, ó. O Chacrinha está bem aqui. Ele não deu o show. Aí o Chacrinha chegou lá no Rio de Janeiro e falou assim no programa dele, alô, Cuiabá, alô, GV, nunca mais eu quero te ver. Tá vendo? História da arte também é bom para se divertir, não é? É bom. Vamos lá. Isso aqui é apuração de votos lá em Rosário Oeste, porque ela escreve, né? Fuad teve tanto, não sei quem teve outros tantos, né? Quadros de pequenas dimensões, onde tem tudo. Né? Uma vista lá do Rio de Janeiro, né? Também lá na praia de Ipanema. Rio de Janeiro também.
Cuiabana é igual Corumarense, adora Rio de Janeiro. Né? Campo Grande já gosta de São Paulo, né? Não é à toa que a Revolução Constitucionalista de São Paulo, Campo Grande ficou lá. Aqui Dalva fazendo, ela pintando uma gincana de pintura, onde todos os artistas, ela pintou, o Nilson, pintou todos os artistas com as pinturas de cada um, né? E ela mesma, ela põe ela aqui, ó. Ela está bem no primeiríssimo plano aqui, pintando. Né? Podemos continuar. Capa do livro, uma caçada. E lá, nesse lugar, Fundação Cultural de Mato Grosso, esse prédio da Fundação Cultural de Mato Grosso, Palácio da Instrução, no centro de Cuiabá, quem conhece sabe onde fica. Esse prédio, em 1975, funcionava o DOI-CODE lá. O DOI-CODE. Um prédio mais incrível, de 1913, funcionava o DOI-CODE. Aí, o governador queria fazer uma fundação cultural, e aonde? E a universidade, nós tínhamos o Museu de Arte na universidade, mas a universidade naquela época, a Universidade no Cochipó, ainda era longe. Quando a gente estava lá na universidade, as pessoas falavam assim, você vai para Cuiabá? Olha como que era longe. Você vai para Cuiabá? Vou. Que era outro distrito, né? Então, ela queria fazer o negócio e aqui estava a polícia, né? DOI-CODE, onde se viu isso, né? Ah, não está funcionando, tá. Aí um dia, ela me chamou para ajudar, achar um lugar. Mas ela queria ir lá no Porto. Eu falei, mas longe for longe, o Cochipó também fica igual. Vamos lá na... Por que a gente não faz no Palácio da Instrução? Ah, mas lá eu dou Deus me livre mexer com esse povo. Eu falei, não, mas espera aí. Chegamos lá, tinha um rapaz de 19, 20 anos, com a camisa arriada, cheio de sangue, com marca de chicotada. Aí eu disse para ela, está vendo? No centro do melhor espaço urbano de Cuiabá, nós já estamos na época da distensão. Era Geisel. Você acha que isso aí é possível ainda? Ainda é possível isso? Aí ela falou com o Garcia Neto e 2 meses depois a polícia saiu de lá. Saiu de lá, mas foi para logo ali do lado, mas tudo bem, mas não era lá. E lá então nós criamos o Salão Jovem Arte, criamos um ateliê livre que funcionava aqui com Dalva na frente. E aí que surge uma segunda geração. Surge o Adir Sodré, Gervânia de Paula, vai surgindo uma nova... Por quê? Porque tinha que ser no centro, porque a universidade, como eu disse, era longe. Então todo mundo que passava por ali, e mais, a gente oferecia de graça pano, madeira, punha uma serra de meia esquadria para o pessoal fazer os bastidores, tinta para preparar a tela, e a tinta plástica e pincéis, dava todo o material. Então era só chegar. Aí o presidente da fundação, mas nós temos que cobrar. Eu falei, então vai cobrar, só vai madame, só vai gente chique que pode pagar. Vamos parar com isso. Então, ou então não conta mais comigo, eu sempre fui muito assim. Ou quer, do jeito que eu sou, ou então larga a mão de mim. Eu faço. Larga a mão. Aí tudo bem, os materiais tudo de graça, aí foi só abrir, apareceu aquele mundo de gente boa e a gente passava lá para olhar. Na frente de Dalva. Dalva é quem orientava a rapaziada. Vamos lá. Aí, Gervânia de Paula, que hoje é um dos grandes artistas brasileiros, né? Gervânia, vamos seguindo. Adir Sodré, que também alguém daqui já deve conhecer. Sim. Benedito Nunes, que através... o Benedito Nunes, ele faz essa pintura realista, ele só usa o enfoque da máquina fotográfica, não precisa tirar a fotografia, onde ele pega, olha só que corte bom, que corte bem educado, né, como se fosse um corte, e também sem esquecer do lance popular, né? A dona chega ali no balcão para comprar carne, já larga o chinelo, já coça a perna assim, né? Bem mais para vocês. Você gosta, né? Eu gosto. Alcides Pereira dos Santos, que é considerado
Olha, lá em Paris, lá em todo do exterior, o povo é enlouquecido com esse homem. É tudo 25, 50 mil um trabalho desse homem. A procura que tem, o dia e a noite. Vocês lembram daquele quadro que eu passei do Humberto, chamado, que eu falei do Morro do Urubu? Lembra? Então, ele falou, eu fiz um quadro igual do São Humberto, só que eu coloquei a noite embaixo e o dia em cima, para ficar diferente. Tá certo? Aqui, e sempre esses artistas todos fizeram uma denúncia, a denúncia do olhar primitivo, seguia uma denúncia sobre tráfico de madeira, né? Desmatamento. Vamos lá. Aqui o Jaré de Aguiar, como o trem nunca chegou em Cuiabá, Loita que este trem desde 1914, quando o trem chegou aqui, aliás, lá do outro lado da ponte, e Cuiabá que é um trem. Então ele desenhou o Hulk tirando uma grande pedra para ver se o trem chegava em Cuiabá. Vamos lá. E o Museu de Arte e Cultura Popular já apareceu em diversos dicionários, como Art Diary, no Internacional, né? Essa capa do nosso livro, Artes Plásticas do Centro-Oeste, editado em 79, alguns flashes de repercussão, vamos lá. Pode passar ligeiro, só para ver mesmo. Antônio Poteiro, Antônio Batista de Souza, goiano, sendo daquele programa que nós falamos, o Estudo do Centro-Oeste. O Estudo do Centro-Oeste, nós levamos diversos artistas goianos para expor em Cuiabá. Antônio Poteiro nunca tinha andado de avião, foi lá, 2 meses depois, pela repercussão daí, ele estava expondo na Alemanha. Ele disse assim que ele queria ser cantor, poeta e aviador, mas acabou sendo poteiro, que ele não queria ser. Vamos lá. As Cavalhadas. Rubem Valentim, artista baiano. Enfim, nós já levamos diversos artistas mais expressivos lá para expor em Cuiabá. Aqui o Ateliê Livre da UFMT, depois desmancharam o Ateliê Livre da Fundação Cultural, porque é assim que entra um outro governo, desmancha o que fez, para dizer que foi ele que começou tudo de novo. Isso é uma praga. Mas aí a gente é obrigado a sempre abrirmos um lá na universidade. Muito bem, então vamos. Aqui, aí nós temos o Nilson Pimenta, onde ele era guarda vigilante. E hoje é um pintor muito reconhecido nacionalmente. Já expôs em Londres, já expôs em individuais. Vem um colecionador suíço, Doron, eles vêm de lá para consumir essa arte. Aqui, Márcio Aurélio, sempre o cerrado, a iconografia, né, a paisagem, tudo isso é muito bem dimensionado. Pode seguir. Também Márcio Aurélio. Adão Domiciano, isso aqui é papel. Aí vocês podem ver a devastação, garimpo. Sempre tem uma conotação social, é uma arte muito bem engajada. Pode seguir. Gonçalo. Pode seguir. Vamos passando, senão o pessoal vai ficar preso aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá ótimo. Esse é Benedito Aleixo Cortez, também, olha aqui essa obra, é um artista. E eu devo dizer, chamar a atenção, que todos esses artistas da arte mato-grossense são negros, com muito orgulho. Com muito orgulho. Significa que ninguém fez uma escola, mas a universidade está aberta para receber todo mundo. Não precisa entrar, não é que precisa ser estudante para ser pintor, para frequentar. É aberto. As pessoas sem condições e todos eles encontraram na arte um ponto de erudição, um ponto de cidadania muito importante. Eu acho que isso para mim é o mais importante de tudo.
não é? Esse encontro desse cidadão, um artista cidadão que se fez, se tornou culto através da pintura. Né? E começaram assim, vocês viram algumas pinturas que já começamos lá no começo? E o que fazem hoje, a pintura madura, pode seguir. Olha aqui. Júlio César. Esse é filho do Nilson Pimenta. Valks. Pode seguir. Vamos ali aqui. Aqui nós fizemos em 81 a Brasil Cuiabá Pintura Cabocla, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ocupou todo o primeiro andar do museu, e o Museu de Arte Moderna de São Paulo também, todo o primeiro andar, e na Fundação Cultural de Brasília, em 81, com 136 trabalhos. Foi uma exposição que marcou época, Brasil Cuiabá Pintura Cabocla. E aqui as Humberto Spindler com essas queixadas, né, mostrando a devastação da Amazônia, né, queixada da devastação da Amazônia. E aqui nós temos Dalva de Barros, o Porto de Corumbá. Eu acho essa obra é formidável, porque tem aqui o plano geral, é o plano geral. Agora, se vocês chegarem olhando bem aqui, este detalhe aqui tem todo um burburinho de trabalho, uma faina laboriosa aqui, que, no entanto, não atrapalha o conjunto da obra, né? O geral da obra. Isso que é maravilhoso nela. Né? Ela não fica, não particulariza o trabalho, é geral e, ao mesmo tempo, não deixa de falar do particular. Isso é formidável. E aí eles foram para essa exposição, aí entraram no ônibus meio desavisados, né? Porque foram com 8 artistas, o Humberto Spíndola, João Sebastião, Dalva, e 5 já da moçada, rapaziada que surgiu, Adir, Alcides, Nunes, Gervani e o Nilson Pimenta. Então eles foram lá, todos eles foram. A universidade pagou a passagem, pagou a viagem deles todos e tal. E aí o guarda baixou lá, estavam sem documento, aí a Dalva e o Adir já aproveitaram, já pintaram tudo que ia acontecendo lá com eles. Vamos lá? Pode seguir. João Sebastião, essa obra foi, pode ir. Vai, essa obra estava também. Gervani de Paula, autorretrato. Também Gervani. As filhas do fazendeiro, olha lá, o mundo de jacaré, atrás, né? Os ratos da fundação. Depois que eu terminei, saí lá da fundação, a fundação ficou entregue às máscaras, e aí ele pintou os ratos da fundação, os ratos carregando tudo que tinha. Realmente, eles criticam mesmo, eles não têm dó. Vamos lá, olha lá ainda lá no Rio de Janeiro. Adir Sodré. Assim, vai lá. Alcides Santos, Benedito Nunes, aquele que isso aí por exemplo, o salão de beleza na casa da mãe dele. Eu sei porque eles pintam o que eles veem, o que está acontecendo. Isso que é uma pintura de muita verdade. E essa exposição Brasil Cuiabá Pintura Cabocla, o Frederico Moraes fez um levantamento onde ele colocou como uma das 8 exposições mais importantes que aconteceu na década dos anos 80, lá no Rio de Janeiro. Uma exposição muito grande, 136 trabalhos, e que teve uma visitação louca, ficou 3 meses no Museu de Arte Moderna do Rio, janeiro, fevereiro e março. Pode ir seguindo.
Olha, eu e Maísa hoje à tarde, hoje de manhã, nós tentamos tirar um pouco, nós não conseguimos. O que nós tiramos voltou. Você viu, Maísa? Ainda bem. Eles queriam passar, hein, Maísa? Nós lutamos com um monte de gente, um monte de coisa que eu queria tirar, voltou. Eu falei pra você. Aí o Arte é que é Mato. Eu escrevi esse livro Arte é que é Mato, dizendo assim que a presença sensível de Mato Grosso é representada pela força da pintura, arte maior, onde em Cuiabá tem o luxo de ser assunto de bar. Um Brasil latente de latinos contrastes entre efervescência e marasmo, alegria e atrocidade acontece na plástica e na conversa. O calor é constante. Ainda mais quente, a pintura é resposta contundente de dentro para fora. Muito obrigada. Não saiu nada. Vamos embora, então. Aí o Gervando de Paulo, muito ácido, muito crítico, Tuiuiu, eu já falei, Tuiuiu para mim é uma praga iconográfica. Todo mundo acha que vai pintar o Pantaná, tem que pintar o Tuiuiu. Para mim é uma praga. Aí o Wilton pega no moedor, põe o Tuiuiu, moe e sai uma droga. A obra chama Droga de Arte. É bom, não é? Ah, mas eu acho que é doido, eu tava Tuiuiu. Vamos lá. Cabeça seca, como eu vou falar. Aqui é o Gervani também, como que ele disse. O Matisse, aí em cima é uma figurinha de Matisse. Matisse comendo Picasso. Picasso comendo caralho. Sabia que vocês iam gostar dessas bobagens. Tá gostando? Eu fico aqui porque eu não vejo. Arte aqui eu mato. Arte aqui eu mato, porque ele faz toda a Gervânia, tira essa criançada, eles partem tudo da ideia ao pé da letra. Né? Ao pé da letra. Imagina que se ele ia deixar de falar arte aqui é mato, não, arte aqui eu mato. E ele mata mesmo no peito. Mata no peito. Aqui o Adir Sodré, que ele faz enlouquecido com a Nina Hagen. Aonde ele vai, tem uma época que Nina Hagen veio no Brasil, ele desenhou a Nina Hagen em todas as partes. Vamos seguindo. Olha lá, ai se Matisse vice. Caralhinho. E as naturezas vivíssimas, né? Mas vocês veem que arte irreverente, danada essa? E ele ser cuiabana, né? E também teve um destaque especial nesse livro Explode Geração, de Roberto Pontual. Uma exposição que aconteceu no Parque Lage, lá do Rio de Janeiro, em 1984, com 130 artistas brasileiros. 2 deles lá de Cuiabá. Vamos embora. Adir e Gervânia. Podem ver como que a natureza, né, é uma arte onde a natureza ela está sempre muito presente, faz uma defesa, latas, né, já vai para reciclagem. Olha que beleza esse Alcides. Jonas Barros. Olha aqui. Divertido. E de um realismo também agudo. Olha aqui, esse suporte, né, de porta-copos. Como se fosse um rio com uma sombra. E baseado nas fotografias de Arne Sucksdorf. Pode seguir. Regina Pena. Tem artista para danar.
artistas que não tocava mais, vão surgindo. E o importante é que eles moram lá, né? Porque naquela época da primeira exposição, os artistas, a primeira coisa que fazia alguém que tinha um talento era sair de Mato Grosso, né? A nossa ideia era fazer com que o artista ficasse em Mato Grosso. Esse artista aqui, ele pinta só detalhes de casarões, de ladrilhos. Marcelo Velasco, também com realismo. Só os detalhes. Isso aqui é Rondonópolis. Também Rondonópolis, Alcides Arantes. Rondonópolis também. Sinop, essa moça, ela chegou em Sinop, ela tem a idade da cidade. Então ela conta, a pintura dela é contando tudo que a cidade já viveu, as serralherias, madeireiras, tudo ela faz esse panorama da cidade. Isso aqui é lá de Barra do Garças. Citó. E Cuiabá também atrai muita gente que vem de fora, do Ceará, da Bahia, muita gente para lá. Almira Reiter. Carlos Lopes. Mató, uma artista italiana que também chegou lá pintando acadêmico, hoje é super vanguarda. Miguel Penha. Da série da Divisão do Mato Grosso, que parece que esteve exposta aqui o ano passado, né, no festival, o Passeio do General. Bom, isso aí vocês já conhecem. Eterna Saudade. Podemos seguir. Tem alguns aspectos da arte sul-mato-grossense, onde a iconografia Cadivel é marcante. E esse Humberto pinta esse boizinho aí, tirado da iconografia. Existe esse boizinho Cadivel. Spengler, diversos artistas, em busca de uma identidade sul-mato-grossense, encontraram na arte essa afirmação. O Jonir. Esse trabalho, por exemplo, é excelente. Isso aqui é Mary Lessa, lá de Dourados. Nós fizemos uma exposição dela em Cuiabá, lá nos anos 70. Ela é da Missão Kaiowá. Ela mesma fotografa e pinta os trabalhos que ela tira lá da aldeia, onde ela é evangélica, onde ela e os pais trabalham. Pode seguir. Vocês podem ver que é um pouquinho diferente, né, a arte de sul-mato-grossense da mato-grossense. Mas tem também a colocação de ecológica. Tudo isso é bastante incisivo. Áurea Katsuren. E ele está aqui, o Edson? Epa! Mas agora você está bem melhor, Edson. Os papéis dele figurativos que estão lá embaixo é uma beleza. Se eu fosse vocês, eu não deixava sair daqui. Maísa, não teve jeito, você viu? Ah, mas tudo bem, o pessoal não está reclamando. Estamos adorando. Que bom. É que eu achei que ela estava muito longo. Olha que trabalho bom, forte. Esse é a Bíblia Escalante, né? Não estou chegando direito. A Bíblia aqui de Corumbá. É, Corumbá Bolívia. Essa Priscila, né, é um novo expressionismo, uma arte que tem uma força expressiva muito incrível, essa menina. É formidável esse trabalho. Aqui nós temos alguma coisa que eu fotografei dos festivais passados. Primeiro, segundo, algum panorama dos festivais.
Tem um artista lá de Dourados, Bigode. Parece que esse ali já faleceu, né? Essa moça também faz um trabalho muito bom, muito forte, com lonas. Ela? Ah, o Colombélia. Viagem, né? Então, Maldonado. Maldonado continua trabalhando, Maria? Sim. Isso. Esses desenhos. Está na Federal. Ou aquele. Evandro. É verdade, o Beto me mandou. E a família todos da Silva. Essa exposição foi lá nos anos 90. Não, quando que foi mesmo? Nós fizemos a exposição no Paço da... em São Paulo. Isso. São referências pantaneiras na arte mato-grossense e sul-mato-grossense. O Adir Sodré. Benedito Nunes. Gervani. Wilton Silva. Olha, que lindo. Moldura entalhada. Jaré de Aguiar, isso aqui é Corumbau. Ele fazia esse quadro, ele era terrível, ele já faleceu. Eu paguei esse quadro umas 5 vezes. Ele fazia um pouco e não acabava. Mas tá aí, é Corumbau. Eu falei, não, quero que você faça Corumbau. Teve essa exposição lá também no BR 80, onde daqui a Sodré pintando aquela Tilvaina, e aqui o Gervani com os turistas do Pantanal, Alicate. Esse é um artista lá de... Isso já não é mais a referência pantaneira. Aí o Salão Nacional de Artes Plásticas, eu fui curadora do Salão Nacional de 84, a FUNARTE me mandou lá, não tinha aparecido até então nenhum artista de Manaus. E nada do Amazonas e nada do Pará. E eu fui lá e dei conta de achar, dar um jeito. Fui 2 vezes lá, conversei com os artistas, aí que apareceu o Cantanhede, apareceu uma turminha no salão, esse daí, Emmanuel Nassar. Parece-me que Nassar está morando em Campo Grande. Né? Essa é uma fotografia lá do Macro, lá do museu lá de Campo Grande. E aqui tem uma literatura aqui um pouco para falar desse histórico desse museu. Lá do Brasília. Esse intercâmbio que se faz, né, procurando unir artistas de Brasília, de Goiás, Mato Grosso do Sul. O Marco sempre teve essa preocupação de reunir esses talentos, fazer essas exposições. Porque é muito importante uma região ter o conhecimento dela mesma, né? Do que se passa.
em algum lugar. Isso aqui é lá aqui da UANA, arenito. Eu acho que sim. Tá vendo? Isso aí matou os namorros. Aí alguns pratos do festival. Nós temos aqui, artistas do Paraguai, Bolívia. Isso é lá no Ilo ainda, hein? Eu vou entregar um pendrive desse aqui para essa memória. Vocês sobram aí? Então, e vive esse festival. Um festival desse não pode deixar de acontecer exatamente porque revigora, revitaliza. Faz fazer uma memória, né? Tem muita gente que vê isso, forma uma cabeça. Isso coisas que o festival já fez. E boas exposições, né? Isso aqui é um pouco de grafitagem, né? Que hoje o grafite está com muita força no Brasil, né? Aqui alguma coisa lá de Cuiabá, de grafite. Aí, eu estou até no República de Conceição, nas ruas de Cuiabá. Curioso isso aí. É muito curioso a arquitetura, né? O grafite hoje é uma tendência forte que está pegando no
com um projeto chamado Arte e Trânsito, onde 5 artistas pintaram os ônibus, e esses ônibus passavam numa só avenida, no percurso deles. Então, ida e volta, eram 25 ônibus. Cada um pintou 5 ônibus. Esse é de Vladimir Despino. Esse painel de Humberto Spindler no Palácio do Governo, lá em Cuiabá. Esse é um carro de boi também, onde a cidade inteira aparece ali nas patas dos bois. Isso aqui é Corumbá, né? Lá em Três Lagoas. Ana Ruas é uma das artistas que faz intervenções das principais do Brasil, mora em Campo Grande, está lá no mato. É a que mais entende de intervenções de rua, está lá no Nordeste. E esse aqui é lá em Cuiabá, no Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMG. É de Ana Ruas. Acabou.